No vídeo de hoje nós vamos falar sobre massa. Eu sei que parece um assunto muito extenso e que existem diversos tipos de massa no mercado, mas esse assunto é muito mais simples do que você imagina. E com o conhecimento que eu vou dar aqui para vocês agora, vocês vão entender como que essas massas se subdividem em categorias e quando você vai escolher cada uma por tipo de bolo que você vai fazer. Bom, primeiramente existem 3 categorias básicas de bolo e o resto é tudo subcategoria ou nome próprio daquela massa ali que foi criada. E vocês vão entender como que elas se dividem. O primeiro método que a gente tem é o método esponjoso. Geralmente são bolos muito aerados, muito fofinhos, que parecem literalmente uma esponja, por isso que leva o nome de bolo esponjoso. Ele tem diversas microbolhas. Essas microbolhas são criadas pela aeração dos ovos. Então, o principal ingrediente do método esponjoso é o ovo. Essas microbolhas vão ser responsáveis por acomodar calda. Então, se você quer um bolo muito fofinho e muito molhadinho, você precisa utilizar esse método para que tenha as bolsinhas de ar para captar a sua calda. Detalhe, a massa do método esponjoso, ela geralmente é um pouquinho seca, mas equilibra essa secura aí com a quantidade de calda que ela consegue absorver. O segundo método é o método amanteigado ou cremoso. Nesse método, o principal ingrediente é a manteiga. Ao contrário do método esponjoso, aqui nós vamos ter um bolo extremamente denso e rico em gordura. Então nós não vamos ter aquela estrutura fofinha, é um bolo bem denso mesmo. Aqui em Minas, a gente utiliza esse tipo de bolo para tomar café. Ele tem um sabor muito mais rico que o esponjoso. Porém, ele não consegue ser molhadinho. Exatamente pela quantidade de gordura, ele não consegue criar essas microbolhas que seguram essa calda. Então, se você ficar molhando a sua massa amanteigada, a massa vai sair todinha por baixo e escapar. Ela não consegue armazenar. Essa quantidade de gordura e a densidade dessa massa vai ser ideal para fazer bolos de andar. Se você pega uma massa de método esponjoso, que é literalmente uma esponja, e vai colocando peso sobre ela, ela vai ceder, ela vai colapsar. Enquanto uma massa amanteigada tem estrutura suficiente para suportar andares. Então você consegue criar aqui esse tipo de estrutura. Quando a gente pensa no terceiro método, que é o método direto, a gente não vai ter nem ovos e nem manteiga como principal ingrediente. Eles entram ali balanceados, não tem a predominância de nenhum. E chama o método direto porque são bolos de liquidificador. Você joga tudo ali e bate. Geralmente massa de cacau, massa de cenoura, e nós temos ali uma estrutura intermediária. Ele não é tão denso quanto o bolo amanteigado e nem tão fofo quanto o bolo esponjoso. Ele suporta sim alguns andares, mas ele não vai ser tão denso e tão estruturado quanto a massa amanteigada. Entendido essas 3 diferenças, nós vamos entrar agora nas subdivisões e nos nomes próprios para vocês verem que não é um bicho de 7 cabeças. Na verdade, é muito simples esse assunto. Existem essas 3 categorias e o resto foi tudo invenção aí que o pessoal criou em cima dela. Antes de entrar nas subdivisões, eu só quero te dar aqui um toque. Qual massa escolher para fazer o meu bolo? Primeiro você vai pensar em estrutura. Você não vai transportar um bolo de 10 andares com a massa esponjosa. Tem gente que cria ali uns bolos de andares, mas brinda com muito chocolate. Ele não é o ideal. Mas para além dessa questão de estrutura, você precisa ver as questões culturais. Aqui em Minas, por exemplo, a gente quer um bolo super fofo, super molhado. Quando a gente vai para São Paulo, para o Rio, as pessoas querem bolos muito saborosos, com alta carga de gordura e uma quantidade menor de recheio. Um bolo que não é tão ensopado, tão molhado. Então, para além de ver essa questão de estrutura, você precisa ver a questão regional. Visto isso, vamos agora entrar nas peculiaridades de cada massa. Vamos então começar com o método esponjoso. As 3 massas mais famosas desse método é pão de ló, genoise e a massa chiffon. O pão de ló são só ovos com trigo.
A Genoise já vai utilizar um merengue ali, então você vai aquecer os ovos. E quando a gente pensa na chiffon, vai entrar óleo ou algum tipo de gordura. Nessas três a gente tem a predominância de ovos e as três são massas extremamente fofas. Então vocês podem ver que nós tivemos 3 nomes próprios diferentes com o mesmo método. Então não é um monte de massa, tá? São nomes próprios. Então, Clara, o que seria, por exemplo, um método quente? Um método quente dentro do esponjoso nada mais é do que você, por exemplo, aquecer seus ovos. No Genoise, que é uma das 3 massas que eu citei aqui, a pessoa vai aquecer a clara de ovo e vai bater um merengue. Esse aquecimento da clara, esse preparo do merengue, levou fogo, levou uma cocção ali. Então eles chamam de método quente. Continua sendo um bolo esponjoso, tem o nome próprio Genoise, que é a pessoa que deu o nome, a pessoa que criou este método. E por conhecer as propriedades dos elementos, ele quis aquecer a clara e ter aí o seu método quente. Esponjoso, Genoise, método quente porque aqueceu a clara. Vocês estão entendendo? Não é um processo totalmente diferente. Quando a gente pensa no bolo amanteigado, vou falar dos 2 principais métodos que o pessoal criou aí como subcategoria para bolos amanteigados ou cremosos. O primeiro é o híbrido. O que acontece? Dentro do bolo amanteigado, a manteiga, quando vai para a geladeira, endurece bastante o bolo. O que eles fizeram? Adicionaram um pouco de óleo, porque o óleo ele não fica gelado quando vai para a geladeira. Então, adicionou 2 gorduras e chamou aí de método amanteigado híbrido. Não é um novo bolo, continua com as mesmas características. É só um novo método. Quando a gente pensa no método invertido, é porque quando a gente faz bolos amanteigados, primeiro a gente faz o processo de cremagem, que é adicionar manteiga com açúcar e bater até ficar um pouquinho mais claro. Aqui, primeiro, ele vai processar o trigo com a manteiga. Assim, a manteiga vai criar uma película de proteção no trigo e vai impedir que o glúten se desenvolva. A mesma coisa, a gente tem um método que vai nos dar um bolo bem estruturado para bolos de andares, bem saboroso, mas que foram criados aí subcategorias de acordo com a propriedade daquele ingrediente. Mas volto a reafirmar, é um bolo amanteigado da mesma forma. E quando a gente pensa no método direto, o pessoal não fica criando muita moda, porque como eu falei, não tem a predominância de nenhum desses ingredientes, tá bom? Então, resumindo, nós temos 3 tipos de métodos predominantes pensando em estrutura. O primeiro é o esponjoso, que tem muitos ovos, então tem bastante cadeia de bolsas de ar. O amanteigado, que tem a manteiga como prioridade, que seja margarina também. Então é um bolo muito denso e muito saboroso devido à gordura. E o método direto, que não tem nem o ovo nem a manteiga como principal ingrediente, mas que tem uma estrutura intermediária. Joga tudo no liquidificador e tá pronto. Para vocês conseguirem visualizar bem o que eu tô falando, imagina aí aquela tortinha com pão de ló bem largo, bem fofinho, bem umedecido, com um chantilly fresco batido, com pedacinhos de morango. A gente pensa em um bolo esponjoso, ele é largo, ele é bem fofinho, ele é uma tortinha de vitrine. Imagina um casamento, um bolo de 10 andares, bolo amanteigado. E um bolo de método direto poderia ser um tall cake, um bolo que tem 2 andares ou um andar, seria um bolo de cenoura, um bolo de chocolate. São bolos bem estruturados. Vocês viram que o mundo de massa de bolos é muito mais simples do que você imaginava. E uma pequena dica como essa pode transformar aí a sua produção. Às vezes você tem algum problema de estruturação e aqui você conseguiu sanar. Curte o nosso vídeo, se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que a gente vai vir respondendo. Se vocês querem outros conteúdos como esse, pode deixar também aí nos comentários e segue o nosso canal, porque nós vamos estar sempre trazendo dicas que podem melhorar muito a sua produção, com uma explicação bem simples e rápida. Te aguardo no próximo vídeo.